Conversa de Bastidor, com Bernardo Melo Franco. Bernardo. Boa tarde, Bernardo. Bom, Bernardo, o assunto é o seguinte, foi para votação lá na votação da reforma tributária, foi para votação se colocariam armas na categoria de imposto seletivo, que faria com que o imposto sobre a venda de armas fosse bem mais elevado do que os 26,5% de tarifa básica, né? Não houve acordo em relação a esse tema. Quer dizer, na verdade, no imposto seletivo está meio forçado, mas enfim, mas era uma pauta, claramente uma pauta que tem caráter político, de costumes, ética e tal. E o que me chamou a atenção é que como não houve acordo, foi para votação. E aí a votação foi 316 votos contra 155. Foi esmagadora a votação para não incluir as armas no imposto maior, né? No imposto seletivo, que é o imposto maior. Ou seja, deixar as armas com imposto menor. Bernardo, agora já temos Bernardo nas nossas telas. Pois é, Sardenberg, é importante, acho que a gente explicar, né, o que é o imposto seletivo, também tem sido conhecido como imposto do pecado. É uma cobrança adicional que vai ser feita a partir da reforma tributária sobre produtos que são considerados prejudiciais à saúde, ao meio ambiente e à sociedade. Acho que poucos produtos, Sardenberg, são tão prejudiciais à saúde, ao meio ambiente e à sociedade quanto uma arma de fogo. Então, é praticamente autoexplicativo por que botar as armas de fogo nesse imposto seletivo. Lá estão cerveja, refrigerante, cigarro, apostas esportivas, quer dizer, uma série de coisas que são consideradas pecado, né, entre aspas, nessa expressão usada pelos parlamentares, ou supérfluas. E as armas de fogo ficaram de fora. Chama atenção, primeiro, esse placar da votação que você citou, 316 contra a cobrança de imposto adicional e apenas 155 a favor. E um segundo ponto que eu destacaria é o fato de o governo, a liderança do governo, ter decidido liberar os deputados. Ou seja, oficialmente, o governo Lula lavou as mãos, ficou em cima do muro e deixou que a Câmara dos Deputados derrubasse essa alíquota maior para as armas. O que aconteceu ontem à noite foi que, depois da votação do texto base, relatado pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT, a bancada do PSOL apresentou um destaque prevendo o aumento da alíquota sobre armas e munições. E aí esse destaque foi derrotado. Eu peguei aqui a lista de votação, Sardenberg, e basicamente esses 155 votos partiram de partidos à esquerda. Então, é o PT, é o PSOL, a Rede, o PSB, parcialmente ali o PDT. Mas alguns outros deputados isolados em partidos considerados de centro, como, por exemplo, o deputado Aécio Neves, do PSDB. Agora, a esmagadora maioria do Centrão e praticamente toda a direita e a extrema-direita votando a favor desse benefício fiscal para as armas. Vamos falar em português claro. Na verdade, estão, na prática, abaixando o imposto sobre as armas no Brasil e com alegações muito capenas. Durante a sessão de ontem, Sardenberg, a maioria dos deputados que falou a respeito disso defendeu o aumento da taxação das armas. Os poucos que botaram a cara ali, a voz no microfone para defender que as armas tivessem imposto mais baixo, foram, por exemplo, o delegado Fraga, muito amigo do ex-presidente Bolsonaro, deputado por Brasília, e também o deputado Gilson Marques, do Novo, Partido do Novo, que usou um velhíssimo argumento, dizendo o seguinte: armas não matam, quem mata são as pessoas. É uma falácia tão grande que até dá uma certa preguiça de contestar aqui. Mas é evidente, quer dizer, se duas pessoas brigam e essas duas pessoas estão desarmadas e outras duas pessoas brigam e essas duas pessoas estão armadas,
é evidente que a briga das pessoas armadas vai levar à morte com muito maior frequência do que das pessoas desarmadas. Então, são argumentos falaciosos, são argumentos capengas que são usados para defender o lobby das armas de fogo. Essa que é a verdade. Tem um lado, Sardenberg, nessa discussão, que é puramente ideológico, né? A bancada bolsonarista dizendo que povo armado não vai ser escravizado, que todo mundo tem que ter arma em casa, que o negócio é distribuir revólver, escopeta, bazuca, o que mais for possível. E tem, claro, um lobby da grana, um lobby da indústria bélica, que sempre foi muito forte em Brasília, sempre financiou muita campanha e que, mesmo com a aprovação do financiamento público, continua muito forte. São aquelas empresas fabricantes de armas, fabricantes de munições, que vão botar mais dinheiro no bolso após essa votação de ontem na Câmara. Em resumo, a arma fica mais barata, né? Perdão, Sardenberg, não te ouvi. Em resumo, as armas ficam mais baratas. Isso, as armas ficam mais baratas, o que é, inclusive, contraditório com o momento político que o país vive. Porque você teve 4 anos de governo Bolsonaro de um amplo incentivo oficial para que as pessoas comprassem armas, um incentivo que resultou num aumento enorme da quantidade de armas em circulação no Brasil, e o presidente Lula se elegeu com um discurso de mais livros, menos armas. De fato, o governo, no começo do seu mandato, baixou ali regulamentações para dificultar a circulação das armas, a posse e o porte de armas, mas não deixa de ser contraditória essa decisão de ontem do governo de liberar a bancada, ou seja, deixar que cada um votasse do jeito que quisesse, o que na prática abriu caminho para a redução do imposto sobre as armas. Eu hoje cedo, Sardenberg, conversei com o deputado Reginaldo Lopes, que foi ali o relator, o autor desse substitutivo do texto principal da regulação da reforma tributária que foi votado ontem. O argumento dele é o seguinte: olha, nós somos a favor de tributar as armas, mas nós, governo, PT, já fomos derrotados no ano passado. E ele estava fazendo referência àquela PEC, né, aquela emenda constitucional que foi ali o miolo da reforma tributária, foi votado no ano passado e, de fato, foi derrotada a tentativa de se inserir as armas no texto principal como alvo do imposto seletivo. Agora, o momento da regulamentação era esse momento agora, o momento de ontem. E a gente viu que muitos lobbies foram bem-sucedidos para mudar ali em cima da hora a alíquota do imposto. Um caso que está sendo bastante discutido é o caso da carne, né? E esse é curioso, Sardenberg, porque uniu o Lula e o Bolsonaro, né? Tanto a oposição quanto a situação, defendendo ali a alíquota zero, ou seja, imposto zero sobre a proteína animal, mesmo com os alertas da Fazenda, da Receita Federal, de muitos economistas, de que, na prática, essa benesse feita ao consumo de carne vai acabar custando caro na alíquota geral do IVA. Quer dizer, segundo os cálculos aí da Fazenda, você zerar o imposto da carne significa aumentar em 0,53% o imposto sobre todos os outros produtos que estão aí nos mercados, nas gôndolas dos mercados brasileiros. Então, na prática, é um daqueles momentos em que o legislador dá com uma mão, mas acaba também tirando com a outra. Claro que muita gente quer fazendo ganho político sobre isso, né? É evidente que é desejável que chegue mais carne no prato dos brasileiros, ninguém é contra isso, mas tem uma conta aí que vai acabar sendo paga por todos também. E como no caso das armas, beneficia claramente a indústria dos frigoríficos, né? Também muito poderosa nessa... É importante frisar que a indústria dos frigoríficos... FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, né, que junto aos deputados ruralistas, foi o mais forte lobby a favor dessa retirada da tributação sobre as carnes, né? Não foi de graça, tem muita gente que vai ganhar dinheiro com essa decisão política dos deputados. Sardenberg Muniz. Como estava dizendo o Muniz, a indústria frigorífica, que é um poderosíssimo lobby em Brasília neste governo. Exato. Nos governos passados e nesse governo de novo, né? Vide aí o caso do Joesley Batista, esse personagem quase onipresente no nosso noticiário político e policial nos últimos anos todos, né? Desde o governo Temer, aquela gravação ali na garagem do Palácio do Jaburu, até agora nesses jabutis aí, beneficiando empresas também do grupo dele na área de energia elétrica, ou seja,
Os governos passam, Sardenberg, mas aqueles que ganham continuam sendo sempre os mesmos. Bernardo Melo Franco, muito obrigado. Até a semana. Até a semana. Um abraço para vocês e para os ouvintes da CBN. Um abraço, até.